Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como a gente faz o vazamento dos nossos moldes aqui na Clínica 4. Então aqui nós temos os dois moldes do paciente edentado, né? É importante verificar que o molde copiou toda a área do fundo do vestíbulo, né? Algumas regiões a gente está com a cera exposta, mas não tem problema. O vazamento tem que ser feito de forma que nós copiemos essa área correspondente ao fundo do vestíbulo, tanto no superior quanto no inferior. No inferior aqui nós fizemos uma língua de alginato, então isso vai permitir que o vazamento seja mais controlado e nós não tenhamos o problema do modelo fraturar, ok? Para o vazamento é importante que nós selecionemos o gesso adequado. Como isso aqui é uma moldagem anatômica, nós utilizaremos um gesso comum, tipo 2. Poderíamos usar um gesso tipo 3, que é o gesso pedra, né? O gesso especial, ele é um gesso que ele já é mais rígido, né, mais preciso. Nós vamos deixar para utilizá-lo no modelo de trabalho, que será fruto do nosso molde funcional, que é a próxima etapa. Para a utilização do gesso, é importante que eu conheça a proporção. Então a proporção dessa marca está dizendo que é a cada 100 gramas de pó, eu vou utilizar de 40 a 50 ml de água. O gesso especial, ele já vai utilizar em torno do que? De 100 gramas de pó para 20 a 25 ml de água. Então vamos pesar o gesso e separar a quantidade de água necessária. Então aqui, para nós darmos a continuidade, vou utilizar a balança eletrônica, aonde quando eu posicionar a cuba de borracha, ele vai marcar o peso da cuba. É importante vir aqui e fazer o que nós chamamos de tara, aonde então a balança vai zerar sem contar o peso da nossa cuba de borracha. Agora vamos fracionar o gesso em torno de 100 gramas. $100 gramas de pó do nosso gesso comum, para agora então nós iniciarmos a manipulação. Então agora, para a manipulação do gesso, nós utilizaremos o que? Uma seringa. Essa seringa é uma seringa de 20 ml, então eu vou colocar 20 ml de água na mistura, né? Como nosso gesso, o fabricante orienta de 40 a 50 ml, eu vou adicionar 20 ml, depois eu coloco mais 20 ml para nós avaliarmos a consistência do gesso. É importante que o gesso esteja numa consistência um pouco mais rígida, mais pastosa, para que nós consigamos copiar bem os detalhes do molde e que também de forma que ele não fique escorrendo muito pela borda da moldeira, o que vai dificultar a manutenção dele sobre o nosso molde. Então nós vamos adicionar aqui a água sobre no nosso grau de borracha. Vamos pegar mais 20 ml e agora os 20 ml eu vou posicionando aos poucos. Vou deixar um pouquinho aqui. Então agora, vamos começar a misturar o gesso, sempre com a forma vertical para que haja a primeira mistura. 40 ml não foram suficientes, né? Então agora a gente vai adicionar mais perto de 10 ml. Vou colocar em torno de 5 e vou avaliar. 5 ml estão aqui, 45 ml para esse tipo de gesso vai ser o adequado, né? Por isso que é importante colocar pouco a pouco. A mistura do grau, é importante que nós realizemos o que? A espátula movimentando para um lado e a cuba girando para o outro. Dessa forma a gente consegue espremer o gesso contra a parede da cuba, né, de forma que o gesso fique homogêneo. O tempo de espatulação do gesso gira em torno de 1 minuto de espatulação. Quanto mais espatulado, melhor o pó, né, do gesso vai ser dissolvido e, consequentemente, nós manteremos as propriedades físicas do material. A partir do momento que o gesso está misturado, eu vou ter uma consistência um pouquinho mais firme, né? Para esse tipo de molde é o adequado, porque nós temos um molde desdentado. Então
os detalhes a serem copiados são menores, né? E caso eu tivesse um modelo dentado, eu poderia manipular primeiro um gesso um pouco mais fluido, né, para os detalhes, para a área dos dentes, e depois nós utilizaríamos um gesso um pouco mais grosso para a formação da base do molde. Então aqui, ó, eu vou colocar um pouco de gesso no centro do molde e vou realizar, ó, uma vibração, né? Podemos utilizar o vibrador ou então utilizamos a própria moldeira batendo na cuba, na pia, né? Na madeira da nossa mesa, para poder gerar essa remoção de bolhas. Vocês podem observar que algumas bolinhas vão subindo, né? Saindo então da área da superfície do rebordo, né, do modelo, do molde, para a área externa. Então coloco mais um pouquinho, de forma a recobrir toda a área do alginato, e vibro mais um pouco. Agora eu vou juntar aquele gesso, né, para nós iniciarmos a confecção da base. Então o gesso mais firme me permite, né, a colocação dele sobre o molde sem que haja tanto desperdício, né, tanto escoamento do gesso sobre a superfície. Então aqui no molde é importante que o gesso chegue até a borda para que a gente consiga copiar o fundo do vestíbulo. Então eu vou colocar mais um pouquinho de gesso agora sobre a bancada, né? E vou virar esse molde, né, sobre o gesso. Ó. Então dessa forma, ó, eu consigo garantir que o meu gesso recubra a borda da moldeira, de forma que eu consiga copiar o fundo do vestíbulo. Aqui está pronto, o gesso está vazado, né, sobre o molde, e agora nós vamos aguardar o tempo de polimerização, né, de endurecimento do gesso, que, segundo o fabricante, ele vai ter um tempo de presa inicial em torno de 4 a 9 minutos, né, e o tempo de presa final em torno de 12 a 18 minutos, sendo que a expansão final de presa é após 2 horas, né? Então eu já consigo tirar esse modelo, né, esse modelo do molde. A partir de 20 minutos eu já consigo remover esse gesso, né? Como é um modelo de um paciente desdentado, existe menos retenção, então a chance de fratura é menor. Então eu posso remover até um pouquinho antes, em torno do tempo de presa final, então de 12 a 18 minutos. Tá bom? Espero que todos tenham gostado do vídeo, tá? E qualquer dúvida, basta entrar em contato conosco. Um grande abraço.